A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade à nossa última aula, lição de número 13, última aula do terceiro trimestre de 2022 da editora CPAD Sala dos Adultos. Qual é o tema? 3 meses aprendendo sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. 3 meses, irmão. Passamos junto, foi 3 meses aprendendo sobre ataque contra a Igreja de Cristo. E você hoje vai aprender, sabe o quê? Aqui, ó, a lição, ó, resistindo às sutilezas de Satanás. 4 tópicos simples, direto, objetivo, porque a lição toda foi esplendorosa, foi parabéns ao professor José, né? José Gonçalves, ó, parabéns para ele, show de bola. É assim que temos que lutar contra as sutilezas de Satanás. A sua revista da editora CPAD Sala dos Adultos, não esquece da sua fiel companheira de todo tempo, que vai te levar para o céu. Guia e régua. Régua, porque tem que caber, a minha vida tem que caber aqui. Se na minha vida não caber aqui, eu tenho que me espremer um pouquinho, para encaixar aqui. É eu que tenho que me adequar com o que está aqui. Vamos falar também. Canetas normais, caneta marca-texto em gel. E vamos crescer juntos, aprendendo como resistir às sutilezas de Satanás. Pega o seu material e vamos aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, última lição desse trimestre, chegamos ao final, revista maravilhosa, tenho dito quase toda a aula, mas me lembro muito bem que está recente, na lição passada. O que você disse, professor? Guarda essa revista com relíquia, irmão. Cada vez que você vê uma novidade dessa aí, com nome de novidade sem ser, consulta, que é sutileza de Satanás de querer tirar o povo de Deus da presença dele. Mas vamos resistir. E hoje, na lição de número 13, vamos para cá, ó. Lição de número 13 será aplicada no dia 25 de setembro, último domingo de setembro, o final do nosso terceiro trimestre, para dar início já ao 4º trimestre, encerrando assim o ano, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Não sei se você dá para ver, acho que a luz tem que ficar assim, ó. Porque se ficar assim, ela fica brilhando. Vai ficar assim, aqui tem alguns anzóis de 3 ganchos, anzóis para tudo que é lado. Porque o título aqui da lição é Resistindo às Sutilezas de Satanás. Temos que resistir. 4 tópicos simples e direto. É o que nós vamos aprender hoje. Vamos começar por onde? Pelo nosso textuário, o livro de Tiago, capítulo número 4, verso de número 7, que nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele, ó, fugirá de vós. Só assim. Mas primeiro temos que sujeitarmos a Deus, está na vontade de Deus, está no querer de Deus, está na dispensação de Deus. Aí nós resistimos ao diabo e ele, ó, vaza, cai fora. Verdade prática: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Tem que marcar? Lógico que tem que marcar. Tá aqui, ó. Marca aí, ó. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir o diabo. Então não tem jeito mais fácil, mais eficaz, mais pronto do que resistir ao diabo. É estar na submissão de Deus, tá bom? É isso aí. Nossa leitura hoje, leitura bíblica em classe, livro de Tiago, capítulo 4, do 4 ao 10. Aqui tem umas palavras que para muito é forte. Não, magoou, me chamou de tal coisa. A Bíblia é para os fortes. No céu só entra mais do que vencedores. Só para começar aí. Lê Tiago, capítulo 4, do 4 ao 10, que você vai ver. Está na descrição do vídeo, ou você lê na sua revista ou na sua Bíblia. Mas acompanhe essa leitura aí.
Adúlteros e adúlteras. Misericórdia, irmão Antônio. Você já começa assim, aí vamos embora do vídeo. Vocês estão chamando nós de adúlteros e adúlteras? Calma. É porque nós temos o conceito de adultério somente de uma forma. Homem trair mulher ou mulher trair o homem. Mas para Deus, adultério é você deixar Deus para outros deuses. Ou você deixar Deus e servir a qualquer outro que não seja Ele. Ele considera como adúltero. Irmãos, é escola, é Bíblia. Vamos lá? Calma na leitura. 4, né? Adúlteros e adúlteras. Não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tá vendo? Ele chama de adúltero quem tem amizade com o mundo, quem prefere o mundo do que a ele. Então, para Deus é adúlteros e adúlteras. Tá bom? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Como dá, irmão? Não dá para ser inimigo de Deus, mas o povo quer ser inimigo de Deus. Versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tem ciúmes de mim. Tem ciúmes sim. Antes da maior graça, portanto, diz Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Esse é o nosso Deus. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Bipolar não serve. Limpe, tá aqui, ó. Vós de duplo ânimo, purificai o coração. Bipolar precisa ter o coração purificado, santificado em Deus. Senti as vossas misérias e levantai e chorai. Convertam-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tem muita gente soberba, achando que pode fazer como quer. Aí Deus diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deixa que Deus te exalte, irmão. Deixa que Deus vai te exaltar. Tá bom? Vamos para a nossa introdução de hoje. Cadê a introdução? Aqui, vamos para a nossa introdução. Antes de ir para a introdução, já disse na lição 12, requer dizer mais um pouquinho, dessa vez mais brevemente. Hoje é a última aula que eu dou aqui no canal, pelo menos esse ano, não mais. A última aula, não vou conseguir aplicar o 4º trimestre da editora CPAD. Por que motivo, professor? Já falei na outra aula para ficar gravado para você. Com respeito a você que me acompanha, porque assiste às aulas da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Porque eu não estou conseguindo conciliar trabalho, faculdade e 3, está até aqui na mesa, ó, 3 assuntos diferentes. Editora CPAD, adultos, Betel, adultos e a sala dos jovens da editora Betel. Não estou conseguindo conciliar. Então, como na minha igreja eu sou do Ministério do Madureira e a lição que eu aplico é da editora Betel, adultos, então se eu não estou aplicando a aula, eu estou sentado para aprender. Sim, porque todo professor senta para poder aprender também. Então eu vou me dedicar 100% à revista da editora Betel. Sou grato se você se inscreveu no canal por causa da editora CPAD. Não se inscreve. Continua inscrito, nem sei se essa palavra existe, né? Continua inscrito, que para você não vai mudar nada, mas para mim vai fortalecer o canal. Curtir, compartilhar, ficar inscrito no canal vai me ajudar muito. E para você que quer ver um professor dedicado 100% a uma matéria, fica aí no canal, ativa o sininho. Por quê, professor? Eu vou aplicar a lição da Betel completa de 1h10, 1h20 de aula completa
Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, disponível. Na terça ou na quarta, eu vou disponibilizar um vídeo de auxílio ao professor. Do mesmo jeito que tem aqui na na CPAD, tem aqui na Betel. Então, você vai ter o auxílio ao professor. Uma aula que vai aprofundar mais somente lendo a parte azul da revista, para dar mais ênfase, mais subsídio para a aula dos professores e fazer os alunos se aprofundarem mais. E de segunda a sábado, devocional da EBD, que seria nada mais, nada menos do que a nossa leitura complementar. No caso da CPAD, está como leitura diária. Então, para não ficar entre leitura diária e leitura complementar, o que a gente vai, que eu e a minha Rose decidimos fazer? Com a ideia, esse nome foi ela que deu. Tem que dar crédito a ela. Ela colocou que nome? Devocional da EBD, tá bom? Então, aula completa, auxílio ao professor dominical e vídeo diariamente. Esse vídeo, professor, quanto tempo vai durar esse vídeo? No máximo 10 minutos. Reflexão sobre o versículo do dia ou o devocional do dia. Aviso dado, vamos para a lição do começo ao fim, mas não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, fazer o que mais? Orar por mim, que é importantíssimo por esse novo projeto. Orem por mim e, se quiser e puder, contribua pelo Pix do canal tonyrpinho@gmail.com. Vamos para a nossa lição. Observamos em lições anteriores como a igreja genuína evangélica está sob ataque do inimigo, verdade. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada: pregar o evangelho. Doa a quem doer, incomode quem incomodar, deixe triste quem quiser ficar triste, mas a verdade é uma só. Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Pronto. Caminho, vida e verdade. João 14,6. Ponto. É fato. Infelizmente, o que se observa em muitos ciclos dito cristão é um evangelho diluído. Olha essa palavra aí, ó. Um evangelho diluído. Que é isso, professor? Está muito forte. Sabe quando a coisa está muito forte? O que é que você faz? Põe água para ficar diluído. Você quer a tinta preta aqui, você quer que ela renda mais. O que você faz? Mete solvente, dilui. Ah, o remédio está muito forte. Põe água. Então ele quer diluir. O evangelho é puro. É puro. Puro. Tá igual o livro que Jesus manda. Quem foi que comeu o livro? Ezequiel? Fugiu agora, gente, o nome. Como o livro. Na minha boca ele disse que era doce, como mel, mas no ventre era amargo. Ou seja, tem diluição não. É ali, é o que é, tá bom? Esse é um combate que nós temos que ter. Essa é uma sutileza, diluir o evangelho, facilitar o evangelho. O evangelho nunca foi facilitado. O evangelho genuíno, não. Em que época ou quase nada da essência cristã, certo? Quase nada cristã. Em vez disso, há muitas, está no singular, há muita mistura. Estão misturando, mas hoje você vai aprender, na verdade você já aprendeu durante 3 meses a identificar essas sutilezas, né? Hoje a gente está só fazendo um apurado geral, como resistir às sutilezas, né? Aí resistindo às sutilezas de Satanás. Tem alguns princípios em 4 tópicos aqui nesta lição. Nesta lição veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Por isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. É em Cristo. Não podemos tirar os olhos de Cristo. O foco é Cristo. Tá bom?
Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de nossa fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Então aqui, tem alguns princípios aqui. Na introdução está falando os títulos dos tópicos. Olha só. Cristo é o centro, ok? As Escrituras é fundamental e fé e prática. Aí nós temos aqui, por último, e ser cheio do Espírito Santo. É assim. Esses são alguns princípios que vamos ter aqui. Cristo, Escritura, fé e Espírito Santo. Para podermos resistir às sutilezas de Satanás. Por último, é mostrar que nenhum cristão sairá vitorioso nesta guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. Aqui mais um, precisamos estar ligados em uma igreja local, que já tivemos uma lição específica sobre o desigrejado. E aqui vamos falar um pouquinho mais. Se você quer uma aula só sobre o desigrejado, tá a playlist aí, CPAD terceiro trimestre 2022. Pode maratonar, o professor Tony não vai ficar chateado. Ponto de número 1, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Mas não deveria ser? Não tem que ser? Não já é óbvio? Ter uma vida centrada, compromissada, como diz aqui, em Cristo? Mas a questão é que muitos não estão tendo. Então Satanás acha a brecha, ou o que nós chamamos de legalidade, e derruba o crente. Mas você está aprendendo para ensinar e colocar em prática. Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Ele é o centro. 1.1, Cristo, o Salvador, o de único Salvador. Escrevendo à igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo. Paulo está dizendo, para mim, eu quero saber de uma coisa. 1 Coríntios 2:2. É Cristo que vocês adoram? É Cristo que é o caminho de vocês? É Cristo que é a verdade de vocês? É Cristo que é a vida? Pronto. É suficiente. Lembra quando você aceitou Jesus? Você aceita Jesus Cristo como único e suficiente, ou seja, eu não preciso de mais ninguém e não preciso de mais nada, nem ninguém nem de mais nada, porque Cristo é único e suficiente Salvador. Era isso que Paulo queria saber da igreja de Coríntios. Ponto. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse, Pedro também, em nenhum outro há salvação, por isso que é único e suficiente. Pedro dizendo também, Atos capítulo 4, versículo número 12, Pedro e Paulo certificando de Cristo. Cristo era o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos. Olha assim, olha aí, Atos capítulo 8, verso número 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Era Cristo que era pregado. Atos 8, 5. Eu não estou abrindo a Bíblia ainda, porque esses versículos estão aqui. Quando só tiver a citação, a referência, aí a gente abre a Bíblia, tá bom? É escola bíblica, tem que ter Bíblia. Mas porque o versículo já está aqui. Por isso que eu ainda não abri. As Escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceção. Quando um cristão ou uma igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. A gente acredita em Cristo, mas deixa ele de ladinho aqui. Sabe quando Cristo diz assim, eis que eu estou e bato. Ele estava onde? Dentro ou fora? Estava fora. Então, cultuava a Cristo, dizia que se via a Cristo, dizia que adorava a Cristo, mas Cristo estava do lado de fora. Então, se alguém
ou uma igreja se esfriar, primeira coisa que ele faz de Jesus, senta aqui no cantinho, fica aí no cantinho, não precisa se incomodar não, fica aí, tá? Isso é sutileza, tá bom? Outras formas de culto, filosofias, ideologias, passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Então, por isso que temos que ser centrados em Cristo Jesus. 1.2. Cristo, o Senhor. Primeiro falamos dele como Salvador. Anota aí, cadê? Cadê a caneta? Essa aqui, gente. Primeiro ele como Salvador, tá bom? Agora vamos ver ele como o nosso Senhor. Diz assim: se por um lado a igreja não deve esquecer de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro, jamais deve esquecer-se que Ele é o único Senhor. Agora sim, agora não tem o versículo aqui para a gente ler, então a gente vai abrir a Bíblia. Livro de Atos, capítulo de número 2. Passou demais. Atos, capítulo de número 2. Versículo 30 e quanto? 36. Diz assim, ó: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo, tá bom? Então aqui está sendo bem claro que Ele é o nosso Senhor. E primeiro Salvador, agora Senhor. Tá aí, ó. Vamos lá de novo? Isso, é isso mesmo. Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos lá. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andais nele. Colossenses capítulo 2, 6. Repetindo, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, além de receber ele como Senhor e Salvador, tem que obedecer. Porque se ele é meu Salvador e é o meu Senhor, então eu ando juntinho dele. Receber Cristo como Salvador, mas não andar com Ele, isto é, de acordo com o seu ensinamento, com seus ensinos, é negar seu senhorio. Então, dizer que Ele é meu Salvador e eu não ando como Ele meu Senhor, então não tem lógica. Uma coisa não desliga da outra. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independente da forma ou maneira como vive. Uma mentira satânica, diabólica, bestial, tudo que não presta, irmão. Isso aqui é terrível. Um dia eu estava indo para a igreja junto com a minha Rose, a gente passou aqui em frente a uns bares. Eu disse: olha, mulher, se a gente chegar naquele bar ali, tava assim, ó, lotado. E a gente fala bem assim: ó, vocês querem Jesus como Salvador? Todo mundo diz: quero. Ele é meu Salvador, é Salvador. Aí disse: então, e vocês querem ele como Senhor? Não. Senhor, dá não. Por quê? Porque quem tem um Senhor já não manda em si, obedece ao seu Senhor. Então, quando eu quero Jesus como Salvador e não quero Ele como Senhor, eu, como está dizendo aqui, eu vivo do jeito que eu quero, como quero, faço o que quero, a hora que quero, tudo do jeito que eu penso. Porque Ele é meu Salvador. O importante é o final, o importante é que Ele me salve. Só que Ele diz: você fez o que quis, do jeito que quis, então eu nunca fui o seu Senhor. E eu só posso ser o seu Salvador, você reconhecendo que eu sou o seu Senhor. Ponto. Ah, não quero Jesus como Senhor. Então, Ele não pode ser o seu Salvador. Simples assim. Não deixa Satanás enganar o nosso povo. Professor, ensina isso aí.
Enfatiza isso aí, professor. Alunos, grava isso aí. Sinopse do ponto 1. É preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e Senhor. Estar comprometido é andar juntinho dele, aonde ele for, do jeito que ele quiser. Ponto 2. Comprometido com as Escrituras. A nossa Escritura. Comprometido aqui, irmãos. Por que que eu estou fazendo somente da Editora Betel? Vou fazer somente da Editora Betel. Porque eu não estava compromissado com a escola dominical aqui no canal da maneira que tinha que ser. Eu estava lendo, achando que sabia, anotando pouco, fazendo uma leitura rasa, sem estar compromissado a fundo com a palavra. Aí Deus disse: está errado, meu filho. Você quer ter um canal relevante para pregar a palavra para centenas de milhões de pessoas? Se dedique à minha palavra. E eu, fazendo faculdade, trabalhando e tendo que estudar 3 assuntos diferentes, eu não estava tendo centralidade, sendo central, tendo as Escrituras como um princípio fundamental. Lia por ler, ou anotava para poder gravar, mas estava faltando de mim aperfeiçoamento, ou como diz Paulo, se é ensino que tenha dedicação. Não é que eu não estudava, fique bem claro, não é que eu não estudava, é que faltava mais. Sabe quando você sabe que falta mais? Você olha para você e fala: rapaz, eu podia dar mais, eu podia gastar mais uma horinha aí, eu podia ler mais um pouquinho aquele livro, eu podia olhar mais algumas concordâncias. Você sabe que é professor, que muitas vezes eu disse isso aqui e repito: professores, não estude a revista no sábado à noite para dar aula de manhã. Isso não é para nós que somos cristãos, amantes da palavra de Deus. Nós temos de segunda a sábado para estudar a palavra. Por isso que eu vou trazer o devocional da EBD, de segunda a sábado, para você ler um pouquinho cada dia e para quando chegar no domingo você estar profundamente vivendo as Escrituras, o ensinamento que será aplicado na sua sala. Então, precisamos de comprometimento com as Escrituras. 2.1. A Bíblia, a revelação de Deus. Vamos lá. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e a sua atualidade. Autoridade e atualidade. Olha que perigo. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Satânico. Isso é diabólico, meus irmãos. Não. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É uma matéria da teologia sistemática, a inerrância é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então eles querem dizer que a Bíblia precisa ser atualizada para entrar no contexto dos nossos dias. Não, filho. É eu que tenho que me adaptar ao que está na Bíblia. A Bíblia não se adapta a mim. É eu que me adapto a ela. Vai falar um pouco mais aqui, ó. Vamos lá. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, este ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeitos a falhas e, portanto, possível de correção aí. Eles querem corrigir a Bíblia porque se eles reconhecerem que a Bíblia contém a palavra de Deus, então também contém palavras humanas. Então, se contém palavras humanas, nós podemos corrigir. É diabólico, não é esse negócio? Mas fiquemos firmes.
convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus ao homem, e como tal está sempre atualizada. Ela está sempre atualizada. Olha aí, Mateus 4:4. Vamos lá? Mateus 4:4. Abre aí no Novo Testamento, que fica mais fácil, né? O que diz aqui, professor? Ele, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está aqui. Toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, já saiu. Então a Bíblia nunca vai... A Bíblia vai dizer... Não, a Bíblia está dizendo. A Bíblia já disse. Ela não vai dizer nada. Ela já disse e já está posto. Ponto final. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos, pelas Escrituras. Espera aí, anota isso aqui, que isso aqui é lindo. Cadê? Aqui, ó. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras. Livro de Salmos. Põe do lado aqui, 119. 119. Folheia a Bíblia aí. Você está numa escola bíblica dominical. Qual é o verso? 105. Vamos lá. 119, 105. Aqui, conhecido de todos nós. Mas temos que folhear a Bíblia, meus irmãos. Porque a ênfase não está no que eu sei decorado, está no que a Bíblia está dizendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer repetir? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ponto. Então, é eu que estou no escuro e a Bíblia é que me ilumina. Aí, porque eu estou no escuro, eu quero inventar, mas a Bíblia nunca vai deixar de ser atualizada. 2.2. Bíblia, regra de fé e conduta. Regra de fé e conduta. A Bíblia ela é suficiente para a minha e para a sua vida. Diz assim: quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta de fé. Então por isso que tem muita gente que quer fazer o que quer, do jeito que quer, como quer fazer tudo pensando neles. Por quê? Já disse que a Bíblia não é a revelação de Deus. Então, se não é revelação de Deus, já não é a nossa fé, já não é conduta e fé. Então pode mudar. Por isso que uma coisa não tem como tirar da outra. Então, se eu tiro a Bíblia como revelação de Deus, então a minha conduta e a minha fé muda. E não muda, irmão, porque a Bíblia não muda, tá bom? Vamos lá. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida cristã. Vamos mais uma vez. Estamos falando de Bíblia, então vamos abrir Bíblia aí. Livro de Hebreus. Aí, ó, 4, qual é o versículo? 12. Tenho marcado aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ponto. É isso aí. Não dá, irmão, não dá para fingir. A Bíblia é o que é. Ela consegue ir na divisão, aonde a ciência não vai, aonde os pensamentos pecaminosos do homem não vai. A palavra de Deus vai. Eita glória!
Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberia, por exemplo, dos malefícios da idolatria se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre elas? 1 Coríntios 10, 19 ao 21. Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizado por Deus? Só a Sagrada que diz, né? Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. É por isso que essa turma que é contra os evangélicos, abre aí um parênteses, eles querem tanto tirar a Bíblia, porque a gente diz assim, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então eles querem o quê? Vamos tirar, vamos arrancar, vamos anular a Bíblia, porque aí já não vai ser a Bíblia que vai dizer, vai ser ele. Então se é ele, a gente pode prendê-lo. Como é que vai prender a palavra? Não dá para prender a palavra. Então, como não dá para aprender a palavra, eles querem tirar, abolir, aniquilar, dizer que está obsoleta, ultrapassada, inadequada, mas ela não está, ela é atualizada a cada dia que eu preciso dela, que eu abro, ela está aqui, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eita glória! Sinopse do nosso ponto 2. Comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando-a a única regra de fé e conduta. Então, pode marcar essa sinopse 2 aqui, Importantíssimo para dar ênfase na sua sala. E você, aluno, põe em prática. Vamos ler de novo? Vamos sim, com certeza. Comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando-a a única regra de fé e conduta. Tá na Bíblia e acabou. Se tá, tá. Se não tá, não tá. É assim. Nosso ponto número 3. Se inscreveu que eu sei. E pelo amor de Jesus Cristo, ativa esse sininho. Clica em ativar o sininho, aí vai abrir aqui 3 opções, clica em todos, porque 5 horas da manhã, devocional da EBD. Segunda-feira, lição completa. Na terça ou na quarta vai sair auxílio ao professor. Põe esse sininho aí, deixa ele ativado. Vamos para o ponto 3. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Olha só aqui, Se você não assistiu nenhuma aula dessa turma aqui, gente, dos jovens, tá maravilhoso. O Espírito Santo do começo ao fim. Assiste, maratona, vai. Você não maratona aí os streaming? Maratona o canal da sala do Conecta Mais Jovens sobre o Espírito Santo. Você vai ver que grandiosidade é ter o Espírito Santo presente o tempo todo. Vamos lá? O Espírito Santo no plano de redenção. Graças a Deus que Jesus deixou o Espírito Santo para a nossa redenção. Olha só o que diz aqui. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Olha aí. Então, lá que a gente leu, né? Os princípios bíblicos. Você não consegue ler a Bíblia, você não consegue ter Cristo como único e suficiente Salvador se você não tiver aqui, o Espírito Santo. Quem nos faz nos dedicar aqui, ter Cristo como centro, Senhor e Salvador, ter comprometimento com a palavra, de regra e de fé, é só pelo Espírito Santo. Anda tudo juntinho, irmão. É tudo junto. Não tem como separar Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus uno, trino. Não dá para separar. Por isso que é o Espírito Santo que nos conduz a uma vida com Cristo e uma vida devocional com a sua palavra. Eita glória! O apóstolo Paulo
deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. Lê, é grande, não dá para a gente ler aqui, mas você lê em casa, professor. Inclusive, eu dei aula, na verdade, um culto de doutrina na nossa igreja, foi uma série sobre a carta aos Romanos. Eu acho que está aqui no canal. Eu dei justamente o capítulo de número 8 da carta de Paulo aos Romanos. Foi uma série que a nossa igreja fez e eu tive o privilégio de participar dessa série, dando a aula no capítulo 8 de Romanos. Então lê aí, professor, que você vai entender mais o Espírito Santo conduzindo o homem a Cristo, tá bom? Ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continua subjugando. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. É Romanos capítulo 8, verso de número 2. Essa dá para a gente ler. É somente um verso. Então dá para a gente ler aqui Romanos capítulo 8. Eu dei esse estudo lá na nossa igreja. E eu comecei assim, ó. Eu comecei pelo capítulo 7, verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí eu pulei para o versículo capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha aí, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então, é o Espírito que me livra da lei do pecado e da morte, porque me apresenta Cristo. Eita, é maravilhoso, irmão. O Espírito Santo. Eu recomendo essa playlist aqui, ó, da Sala do Conecta Mais Jovem, hein? Maravilhoso. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer o desejo da carne. Fala aqui também em livro de Gálatas. Sabe como vamos vencer o desejo da carne? Se nós estivermos no Espírito. Gálatas capítulo 5. Não façai... Vamos abrir? Vamos abrir sim. Espera aí. É escola bíblica, meus irmãos. Não podemos passar batido. Gálatas capítulo 5, o verso 16 e 17. Aqui está. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Então temos que andar. O versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. A carne e o espírito briga, mas se eu andar no espírito, eu não vou cumprir o desejo da carne. É o Espírito Santo que nos conduz. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Então é ele que nos leva a entender Cristo como Senhor e Salvador. É ele que me faz me dedicar à palavra como regra de fé. É ele que me livra do pecado e da morte, apresentando Jesus como meu único e suficiente Salvador. 3.2. A vida cheia do Espírito. Tem uma aula aqui também. A vida cheia do Espírito, tá bom? Diz assim: há uma obra do Espírito Santo no interior do cristão que o santifica para Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver vitorioso no Espírito. É
maravilhoso. É o Espírito Santo que me conduz, que nos conduz a esse chamado, a esse avivamento, a viver, como diz aqui, no mundo hostil, mas nós podemos viver em santidade. Porque o Espírito Santo é que nos conduz, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos mostra como ser. Então temos que andar nessa verdade. Sinopse do ponto 3, É preciso buscar uma vida cheia do Espírito em que somos conduzidos e dirigidos por Ele. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, aí é Ele que me conduz, é Ele que me guia, é Ele que me convence do pecado, do juízo e da morte. É Ele que me mostra a santidade. É Ele que tem ciúme de mim. É Ele que me mostra como tenho que andar. É Ele que diz, resista ao mal. Eu estou aqui para te ajudar. Ele é o outro Consolador. Ele está comigo com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo. Tá bom? Ponto número 4, olha só, comprometimento com a igreja local. Como eu já falei, vai falar um pouquinho aqui do desigrejado, mas tem uma aula completa sobre o desigrejado. Você quer saber que aula que é? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui, lição 9. Se você quiser estudar só sobre o desigrejado, lição 9. Tá vendo aqui, a sutileza do movimento dos desigrejados. Então tem aí na playlist, se você quiser uma aula mais aprofundada. Agora vamos só passar aqui, que é um movimento que prejudica muito a igreja e principalmente a vida das pessoas que acham que tem vida fora da igreja e não tem como. Olha só, a igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso aqui é 1 Coríntios capítulo 12, 27. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Por que coletiva? Porque o meu corpo é um coletivo. Coletivo de dedos, mão, braço, antebraço, ombro, tronco, aí vem o outro membros inferiores, no caso coxa, a que chamavam de batata da perna, que lá de Pernambuco, os pés e os dedos. Então aqui é coletivo. Não dá para tirar a minha cabeça e dizer a minha cabeça de lá, dizer mexe a mão. Não tem. Por isso que Paulo usa essa metáfora aí do corpo. Eu não tenho como dizer eu cortar minha mão, colocar ela ali e dizer daqui mexe mão. Aponta ali o versículo, irmão. Aqui não é aquele filme, né? Família Adna, não, irmão, que tem a mãozinha lá. Para. Não dá. Aqui não é a história lá de não sei nem quem é o escritor, mula sem cabeça. Não dá, irmão. Não dá. Não dá. Não tem lógica. Não dá liga, não, irmão. Não dá liga, não. Não dá, não. Vamos lá. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo do capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado desta parte perde sua utilidade, cortou, perdeu. Da mesma forma, a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. A própria palavra desigrejado tornou-se um termo impróprio, uma forma de descrever anomalia espiritual. Não tem como. Eu sou desigrejado e eu vou para o céu. Podre. Como que tu vai para o céu? Que tu está fedendo a carniça? Porque se tu está desligado, tu vai ficar podre. Se vai ficar podre... Eu já fiquei nervoso demais nessa revista, gente. Não dá, não. Bora. Vamos terminar o trimestre em paz? Vamos. O lugar e a importância de cada membro na igreja. Eu tenho o meu lugar.
de educador na igreja, de intercessor na igreja. Eu tenho o meu lugar de quê? De servo na igreja, servindo no presbitério. Eu tenho o meu lugar na igreja. É por isso que tem desigrejado, porque não acha o seu lugar. É o que o ponto vai dizer aqui, ó. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é uma parede feita de aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ele é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe, principalmente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro do corpo de Cristo. Aí, eu achei isso aqui da hora, hein? Eita, olha aí. Pastor Eli, o senhor está aí, Pastor Eli? Diga aí, Kelly, ajuda o Pastor Eli a colocar aí, Kelly, um comentário. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Então, não há razão, há desculpa. A desculpa é que ele não conseguiu exercer uma função no corpo de Cristo, então preferiu sair. Morreu, ficou podre, porque se eu cortar o meu dedo não vai servir para nada. Fique ligado no corpo de Cristo, vá. Sinopse do ponto 4, né? É preciso comprometer-se com a igreja como corpo de Cristo. Você está comprometido na igreja como corpo de Cristo? Comprometa-se. Comprometa-se, trabalhe, tem espaço. Quanto maior a igreja, mais trabalho tem para você. É a pura verdade. Conclusão do nosso trimestre, irmão. Não, nosso trimestre não, nossa lição. Porque a conclusão do nosso trimestre será uma live. Essa revista aqui, eu e o presbítero Alex. Será a conclusão, eu e o presbítero Alex. Uma live do qual você pode perguntar à vontade. Eu vou deixar tudo para o Alex responder. Já passei 3 meses dando aula. Alex é presbítero, bacharel em teologia pela Faculdade Metodista. Então, vem aqui tirar o couro dele comigo, vem. Vai ser terça-feira. Terça-feira a gente vai falar e fazer essa live aí para falar do que Deus, como vencer essas sutilezas aí. Vamos chegar na nossa conclusão. Chegamos ao fim desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Ele é o guia e o auxiliador da igreja. Irmãos, como essa lição aqui é sempre colocada na sexta-feira, então na ordem é assim, ó. Essa aqui foi colocada na segunda, a lição número 13, os 2 alicerces. Essa aqui foi colocada na quarta-feira, revestido de poder. Deixa eu colocar na ordem. E essa aqui foi colocada na sexta-feira. Então, essa aqui, literalmente, é a última lição do trimestre, o terceiro trimestre de 2022. Essa aqui da CPAD. Eu posso dizer particularmente, eu vou colocar aqui na ordem, eu nasci no Belém, né? Foi no Belém que eu fiz o meu discipulado, foi no Belém que eu tive meus professores, foi no Belém que eu dei minha primeira aula. Então, assim, eu dou aula da CPAD por carinho, por amor à escola dominical direcionada aí pela CPAD.
Então tá aí essas 3 revistas que a gente aprendeu da palavra de Deus, né? Segunda, quarta e sexta. Eu sou muito grato pelo que Deus tem feito pelo canal Bíblia para o Cotidiano. Eu acredito muito que esse trimestre e o ano que vem, o canal Bíblia para o Cotidiano vai pular de 4.000 inscritos para 40.000 inscritos, porque a dedicação será maior. Anota isso que eu estou dizendo. Anota. O professor Tony está dizendo que pela dedicação que ele vai ter a mais pelo canal, 100%, ele acredita que em 2023 o canal terá 40.000 inscritos. É a minha esperança, irmão. Antônio, se não tiver, eu continuo trabalhando para o reino, mas eu acredito na dedicação da palavra de Deus. Então, que você tenha aprendido nesse trimestre e decorado e colocar em prática. Sermão do Monte, o Espírito Santo presente o tempo todo, presente, é isso mesmo, é presente em todo o tempo, e os ataques contra a Igreja de Cristo. Coloque em prática e vive uma vida pautada no que está aqui. Tá bom? Que Deus abençoe vocês da editora CPAD, da editora Conecta Mais Jovens, e você que é da editora Betel Adultos. Fica comigo, que nós vamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento do Senhor, se Ele não voltar e permitir que nós estivemos juntos. Minha eterna gratidão a você por ter ficado esse trimestre inteiro, mais um, comigo. Que Deus abençoe vocês imensamente. E eu espero vocês no próximo trimestre, em nome de Jesus.